Existe um tipo de dor que não é só sofrimento. É consciência. É quando a pessoa finalmente entende onde tudo desandou e percebe que não caiu por falta de força, mas por falta de vigilância. Sansão chegou nesse lugar. Cego, preso, humilhado, moendo no cárcere como um escravo, ele virou a prova viva de que ninguém brinca com o sagrado e sai ileso. No episódio anterior, nós vimos a traição de Dalila, o segredo arrancado, o voto tratado como detalhe, o cabelo cortado como sinal de uma aliança quebrada. Vimos Sansão acordando e achando que seria como antes, mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. E então vieram as consequências. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, colocaram cadeias de bronze e o transformaram num espetáculo de derrota. Agora a história entra no seu ponto final. E o que acontece em Juízes 16 não é apenas uma cena de ação. É um retrato espiritual profundo. O que Deus pode fazer com o coração quebrantado, mesmo depois de uma história marcada por impulsos, erros e escolhas perigosas. O texto bíblico diz que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Parece pequeno, mas é uma mensagem. O mesmo Deus que permitiu a queda não abandonou o propósito. O sinal externo da consagração volta a aparecer. Não como mágica, não como volta ao normal, mas como misericórdia se movendo em silêncio. Enquanto Sansão está no cárcere, a política e a religião dos filisteus se organizam para um grande evento. Eles não queriam apenas prender Sansão. Eles queriam humilhar publicamente o Deus de Israel. Porque, naquela cultura, a vitória militar era vista como vitória espiritual. Se o herói de Israel foi vencido, então o Deus dos filisteus teria vencido o Deus de Israel. Essa era a narrativa que eles queriam espalhar. E é aí que entra o templo. Os filisteus convocam seus líderes, seus príncipes e uma multidão. O texto diz que eles se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o deus deles, e para se alegrar. Eles dizem: nosso Deus entregou nas nossas mãos a Sansão, nosso inimigo. Repare nisso. Eles não dizem nós o vencemos. Eles dizem nosso Deus entregou. É celebração religiosa. É culto de triunfo. É uma festa de blasfêmia. E quando o povo vê Sansão, eles repetem a mesma ideia. Ele é quem assolava nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Ou seja, Sansão não era apenas uma ameaça. Ele era trauma coletivo. Ele era símbolo de humilhação. Por isso a festa fica completa quando o inimigo vira brinquedo. Então eles pedem que tragam Sansão para divertir o povo. Essa frase é uma das mais pesadas do capítulo. Trazer o homem cego, derrotado, para ser motivo de riso. Eles querem que Sansão faça graça, que tropece, que seja empurrado, que seja ridicularizado. Querem mostrar que a força acabou. Querem mostrar que o medo acabou. Querem mostrar que o Deus deles venceu. E aqui existe um ponto de realidade espiritual que muita gente ignora. O inimigo não se contenta em te derrubar. Ele quer te expor. Ele quer transformar sua queda em espetáculo. Ele quer que a vergonha vire identidade. Ele quer que você acredite que acabou para sempre. Mas é justamente nesse cenário que a história muda. Sansão é levado ao templo. E o texto descreve algo importante. O templo estava cheio. Havia uma multidão dentro e uma multidão sobre o terraço. Cerca de 3.000 pessoas estavam no alto, homens e mulheres, vendo Sansão e zombando. É uma arena. É um teatro de crueldade. É o ápice da celebração filisteia. A cena é fácil de imaginar. O barulho, o vinho, as risadas, os gritos, o som de passos e de vozes ecoando dentro do templo. Um povo inteiro celebrando. E no centro, um homem cego, guiado pela mão de um moço, tateando o chão, ouvindo a humilhação, sentindo a própria miséria. Só que dentro daquele homem, algo está acontecendo. Uma coisa é ser fraco, outra coisa é ser quebrantado. E Sansão, finalmente, está no lugar onde não tem mais máscara. Não tem mais eu dou um jeito. Não tem mais fuga. Não tem mais sedução. Não tem mais orgulho de força. Só resta o que deveria ter estado desde o começo: dependência. Sansão pede ao moço que o guiava: deixa-me apalpar as colunas sobre que a casa se firma, para que me encoste a elas. Essa frase é cheia de tensão. Para os filisteus, parece apenas um detalhe. Deixa o cego se apoiar. Para o moço, é apenas um pedido.
Para Sansão, é o posicionamento final. Ele se coloca entre as duas colunas centrais que sustentavam o templo, uma à direita e outra à esquerda. E, naquele instante, a história inteira se resume a uma escolha. O que ele fará com seus últimos momentos? Aqui é onde muita gente interpreta errado. Alguns tratam isso apenas como vingança. Outros, apenas como um ato heróico. Mas o texto mostra algo mais profundo. Sansão, do jeito torto que ele sempre foi, finalmente volta a falar com Deus como quem sabe que precisa de Deus. E então vem a oração. Sansão clama: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Peço-te que ainda esta vez me fortaleças, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus 2 olhos. Essa oração é intensa e imperfeita. É intensa porque é real e imperfeita porque ainda carrega dor e desejo de retribuição. Mas é aqui que aparece uma verdade que consola e assusta ao mesmo tempo. Deus trabalha com gente real. Deus não depende da oração perfeita. Deus responde ao coração que finalmente se curva. Sansão não diz eu mereço. Ele diz lembra-te de mim. Ele não diz eu sou forte. Ele diz fortalece-me. Pela primeira vez, ele não fala como quem se basta. Ele fala como quem depende. E existe também um detalhe doloroso nessa oração, ao menos por um dos meus 2 olhos. Sansão está cego. A consequência ficou. O dano foi real. A perda foi irreversível. Ele não está pedindo olhos de volta. Ele está pedindo força para cumprir um último ato, mesmo carregando a marca da queda. Isso aqui é muito importante espiritualmente. Tem gente que só volta para Deus se puder voltar ao ponto onde estava antes. Se Deus me devolver o tempo perdido. Se Deus apagar as consequências. Se Deus fizer de conta que nada aconteceu. Mas a fé madura entende outra coisa. Mesmo com cicatrizes, Deus ainda pode escrever propósito. Mesmo com perdas, Deus ainda pode usar. Mesmo com vergonha, Deus ainda pode transformar em testemunho. Sansão se agarra às colunas. O texto diz que ele as tomou, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda. E ele fala: morra eu com os filisteus. E então ele se inclina com força. E naquele momento, o templo cai. As colunas cedem. A estrutura desaba. O terraço lotado vem abaixo. O peso da multidão acelera a tragédia. Gritos viram silêncio. A festa vira ruína. A celebração vira morte. E o texto conclui com uma frase que parece inacreditável. E foram os que matou na sua morte mais do que os que matara na sua vida. Isso é o final de Sansão. Um final trágico e ao mesmo tempo decisivo. Trágico porque ele morre, e morre no colapso causado por ele mesmo, no lugar do inimigo, sem ver a luz novamente. Decisivo porque, no último ato, ele enfraquece o poder filisteu de modo devastador e cumpre o seu papel como instrumento de livramento para Israel. Agora, aqui a gente precisa ser muito sério e muito honesto, porque esse texto é forte e pode ser distorcido. A Bíblia não está ensinando que alguém deve se destruir para provar fé. Não está glorificando o desespero. Não está transformando tragédia em modelo. O que ela está mostrando é outra coisa: o peso do pecado, a gravidade das escolhas, e a possibilidade de um retorno a Deus mesmo quando a pessoa já perdeu quase tudo. E também está mostrando que Deus não é um amuleto. Sansão tratou a consagração como detalhe e pagou caro. Mas Deus, na sua soberania, ainda usou o último ato para atingir o inimigo. Isso não torna os erros de Sansão corretos. Isso exalta a misericórdia e a soberania de Deus. Existe uma diferença entre Deus aprovar o caminho e Deus redimir o fim. Sansão não é um exemplo de faça do seu jeito e no final Deus resolve. Sansão é um alerta: não brinque com aquilo que te separa para Deus, porque a queda pode ser lenta, mas a consequência chega. E, ao mesmo tempo, é um consolo: se você se quebrantar de verdade, Deus ainda pode te ouvir, mesmo no cativeiro. Depois do colapso, a narrativa ainda tem um momento final, mais silencioso, mas igualmente importante. Os irmãos de Sansão e toda a casa de seu pai descem até lá. Eles o recolhem. Eles o levam de volta. E o sepultam entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E o texto lembra: ele julgou Israel 20 anos. Isso é forte, porque a história termina com sepultamento, não com glória pública. Termina com família, não com aplauso. Termina com silêncio,
não com celebração. Como se a Bíblia quisesse nos dizer, no final, o que sobra não é a fama, não é o riso da multidão, não é a adrenalina das batalhas. O que sobra é o que você fez diante de Deus e o que Deus fez apesar de você. Agora vamos trazer isso para dentro de nós, porque esse episódio não é só uma cena épica. É espelho. Primeiro, o templo de Dagon representa o lugar onde o inimigo quer celebrar a sua queda. O mundo espiritual não é neutro. Quando alguém que dizia servir a Deus cai, existe sempre uma voz tentando usar isso como propaganda contra a fé. Tá vendo? Deus não é nada. Tá vendo? Igreja é hipocrisia. Tá vendo? Oração não funciona. Os filisteus celebram como se tivessem derrotado o próprio Deus. Mas Deus não estava derrotado. Quem estava quebrado era Sansão. Segundo, Sansão cego representa o preço da brincadeira com o pecado. Existem perdas que são reais. E isso é um chamado à vigilância. Tem coisas que você não recupera do mesmo jeito. Tem escolhas que deixam marcas. Isso não é falta de amor de Deus. É seriedade da vida. Terceiro, a última oração de Sansão mostra que quebrantamento abre caminho para a misericórdia. Lembra-te de mim. Essa frase cabe na boca de qualquer pessoa que já percebeu que não tem mais argumento. E talvez você esteja exatamente aí hoje. Sem força, sem visão, sem alegria, com a alma cansada, carregando culpa, lembrando de decisões que te trouxeram até aqui. Então repete com sinceridade: Senhor, lembra-te de mim. Não como quem exige, mas como quem se rende. E aqui cabe uma palavra muito direta para quem está ouvindo. Se você está vivendo uma vida dupla, se você está alimentando algo escondido, se você está normalizando ambientes que te afastam de Deus, se você está brincando com o limite dizendo eu paro quando eu quiser, lembre de Sansão acordando e achando que era como antes. O pior tipo de queda é aquela que a pessoa não percebe que já começou. E também cabe uma palavra para quem já caiu. Para quem já está na cadeia emocional, na vergonha, na consequência. O cabelo de Sansão começou a crescer. Isso quer dizer que o recomeço pode estar acontecendo agora, mesmo que você ainda não veja. A restauração começa por dentro. Começa quando você volta a temer a Deus. Começa quando você para de negociar e volta a se render. Só que existe uma última mensagem, talvez a mais importante. Deus não quer apenas te usar em um último ato. Deus quer te restaurar para uma vida inteira. Sansão só voltou a clamar no fim porque passou a vida inteira confiando em si mesmo. Você não precisa esperar o fim para voltar. Você não precisa chegar no templo do inimigo para dobrar o joelho. Você pode voltar agora. Hoje. Para o coração católico, isso é um chamado claro a voltar para Deus com seriedade, a buscar reconciliação, a retomar vida de oração, a se aproximar dos sacramentos com humildade, a cortar o que te escandaliza, a reconstruir hábitos santos. Para o coração evangélico, é um chamado a arrependimento verdadeiro, a abandonar o pecado estimado, a buscar santificação, a retomar a palavra, a oração secreta, a comunhão com a igreja e a caminhar com prestação de contas. Em ambos os casos, a raiz é a mesma. Deus não aceita ser acessório. Ele é Senhor. E agora, depois do templo que caiu, a série entra na sua parte mais sombria. Porque a história de Sansão é o último grande ciclo de libertação em Juízes. E o que vem depois é uma descida moral e espiritual idolatria, guerra interna, confusão, violência, colapso. O livro vai terminar com uma frase que arrepia. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. No próximo episódio, o caos de Israel e o fim dos juízes. O momento em que a ausência de direção espiritual vira anarquia do coração. Se você quer acompanhar essa série até o fim, se inscreva no canal Pistas do Divino, porque aqui a gente não está só narrando histórias antigas. A gente está trazendo à luz os sinais espirituais escondidos nelas, para que você enxergue melhor o seu caminho, vigie com mais seriedade e permaneça firme antes que a queda vire espetáculo. Compartilhe este episódio com alguém que está brincando com o limite, ou com alguém que já caiu e precisa lembrar que ainda existe misericórdia.